como é essa literatura romântica que vai surgir dentro desse contexto histórico que eu acabei de apresentar. Essa daqui é a aula do dia 3 de dezembro, tá? É a última aula regular do ano. A semana que vem já é a aula de recuperação, ok? Então agora sim vamos ver como é que é a literatura romântica, a literatura que surgiu nessa época. Olha só, já tinha falado, em 1822 foi a independência política. Antes de 1822 o Brasil já era independente, já tinha uma independência econômica, né? Porque a família real estava aqui, todo aquele progresso, todas aquelas melhorias. Em 1822 vem também a independência política de Portugal. Agora o Brasil é totalmente independente de Portugal, tá? E é nesse clima que vai surgir o romantismo. Em 1836 é lançado o primeiro livro de poesia romântica no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Então a poesia romântica começa em 1836. A prosa, alguns anos depois, em 1844, com A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Ok? Então, primeiro a poesia romântica e alguns anos depois a prosa romântica. Vamos ver as características de cada um. As características do romantismo brasileiro são aquelas que eu apresentei em aulas da semana passada. Características do romantismo. Tudo bem? Tá. Aqui no Brasil, como eu falei agora na aula anterior, a poesia está dividida em 3 gerações. Gerações essas que vão substituindo umas às outras no decorrer do tempo. Tá? Então, os primeiros poetas românticos eram nacionalistas, como eu falei antes. Tá? Nessa poesia você encontra como protagonista, como figura principal, o índio. O índio aparece como figura central, figura mais importante. E esse índio dentro de uma natureza tropical, exuberante, gigantesca. Ora, nem o índio e nem a natureza aqui do Brasil existem na Europa. Então isso é a cara do Brasil. Tá? Isso é a imagem do Brasil, que vai ser colocada nessas primeiras poesias românticas. Caráter nacionalista. Índio e florestas tropicais só aqui no Brasil. Não tem em Portugal. Tá? O tempo passa e substitui esta geração, a primeira, a segunda geração. Como eu falei, é aquela geração de poetas que vão perceber que o mundo continua cruel. O mundo é cruel, a vida é cruel. Muito dessas ideias eram trazidas da Europa, né? O Brasil continuava sempre importando arte da Europa. Sempre foi assim, né? E a poesia da segunda geração ela vai ser chamada de byroniana por conta do Lord Byron, que é o poeta inglês, ele é o patrono de toda a poesia ultrarromântica do século XIX. Tá? O Lord Byron, em inglês, ele é aquele poeta muito conhecido por escrever poesias góticas, poesias sombrias. Ele era amigo do Percy Shelley, que era marido da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. É a época em que surge aquela literatura de terror, que é vedete no cinema hollywoodiano até hoje. Tá? Não que não existisse história de terror antes disso, claro que existia. Mas aqui, esse clima de fim de mundo, o mal do século, né? Qual é o mal do século tão cantado por essa geração romântica em todos os países em que teve romantismo? É o tédio, é o pessimismo. O mundo não tem futuro. A melhor saída para a vida é a morte. Então esse flerte com a morte
é o ultra-romantismo, é o extremo da literatura romântica, é esta segunda geração, na poesia. Tá? Então, é onde aparece aí esse pessimismo, essa falta de crença no futuro, esse flerte com a morte, essa percepção de que, já que o mundo é cruel, esse mundo que eu tenho na minha frente é um mundo cruel, eu vou fugir da realidade. Eu vou apelar para a imaginação e vou imaginar um outro panorama, né? E aí entram locos horrendos, tá? A evasão para a morte, a evasão através da religião. A religião é uma maneira de fugir da realidade para o romântico, tá? Ou ele vai fugir para o outro lado do mundo. Não vou falar de algo que acontece aqui na minha frente, vou inventar, criar uma história, um panorama, uma situação que se passa lá no Oriente Extremo, que é exótico, é diferente. Então essa fuga, né? O sofrimento amoroso, paralelo aí com a mulher ideal, a mulher perfeita, né? A mulher idealizada, é uma mulher tão ideal e tão perfeita que eu, coitado de mim, não tenho como alcançá-la. E eu sofro por causa disso. Daí o sofrimento romântico, né? Por amor, tá? Por conta de uma mulher que ele jamais vai alcançar. Uma mulher idealizada, perfeita. Ok? Essa geração também vai ficar desgastada, claro. E no lugar dela vem a terceira geração romântica. Como eu falei, é uma geração chamada de geração social. Por quê? Porque vai se livrar desse peso, do pessimismo, do sofrimento próprio, sofrimento por amor e sofrimento por tudo, para ver que outras pessoas estão sofrendo na sociedade. É a geração coletivista, vai se preocupar com o sofrimento da coletividade, vai clamar por justiça social. De novo, contaminada aí por ideais do socialismo, né? E tá, ok? Ela é chamada também de condoreira, por causa desse pássaro, condor. Condor é uma espécie de águia, né? É uma ave de rapina bastante grande, muito grande, com uma envergadura de asas muito ampla. E por conta disso, ela voa muito alto. Ora, o condor voando muito alto, primeiro, ele tem um voo majestoso. Ele não é muito bonito, não. Ele parece um urubuzão, tá? O pescoço pelado e tal. Mas ele tem um voo muito pomposo, muito garboso. Tem um voo majestoso e tal, né? E voa muito alto. E porque voa mais alto do que as outras aves, ele enxerga mais longe. Ele tem uma amplitude visual maior, que é mais ou menos o que esses poetas arrogavam para si. Eu enxergo mais longe do que os poetas da geração anterior, que só olhavam para o próprio umbigo, para o próprio sofrimento. Eu não, eu enxergo o sofrimento alheio, eu enxergo mais longe, problemas da sociedade e mostro os problemas, tá? Eu denuncio esses problemas que eu enxergo além de mim, tá? Além disso, ele se livra do sofrimento amoroso pela mulher idealizada e intocável. Não. A mulher agora, ela é próxima, ela é sensual, ela é tangível. O próprio sentimento amoroso, ele já não é mais sofrido, ele é sensual, ele é quase erótico. Próximo, palpável, de carne e osso, não é mais idealizado. Nem a mulher também é próxima ao alcance. Certo? Então essas são as três gerações da poesia romântica no Brasil. Assim como foi em outros países. O que é diferente no romantismo brasileiro é a prosa. Tá? Ou seja, os romances, os contos, as crônicas, a prosa. Certo?
Começou em 1844 com o romance A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, ok? E, ao contrário da poesia, que se divide em gerações, a prosa está dividida em tipos de romances. E aqui independe a época em que ele foi escrito. Aqui não. Aqui é uma ordem cronológica. Primeiro essa geração, ela acaba e é substituída pela próxima, que acaba e é substituída pela próxima. Na prosa, não. Os tipos de romances são escritos ao longo de todo o romantismo. Não tem uma época certa para este, aí depois vem a época... Não é por época. Eles são produzidos misturando, tá? Em mistura uns com os outros. Um indianista, aí depois aparece lá um romance regional, depois aparece um histórico, depois outro indianista, depois um romance urbano, depois mais um regional, e assim vai. Não tem ordem cronológica, são tipos de romances. Todos eles têm caráter nacionalista, exaltação do Brasil de alguma forma. Então você tem lá o romance indianista, o nome já diz, o protagonista é o índio, o personagem principal é o índio. Só que veja bem, não é o índio de verdade, o índio de verdade está lá no meio do mato, sujo, encardido, descalço, pelado, entendeu? Não é esse índio botucudo, selvagem. Esse índio protagonista, ele é um índio idealizado, ele é um índio de roupa branca, com cara de branco. É um índio que tomou um banho de loja. Por que que era assim? Ah, isso daí é sinal do racismo estrutural. Não! Não! Quem é que comprava livro nesta época? O burguês comprava livro. O burguês que compra o livro, o romance como passatempo, porque não tem televisão, não tem internet, não tem, né? O passatempo, a diversão é a leitura, tá? Então as famílias, as pessoas que compram livros são da burguesia, é quem tem tempo e dinheiro para comprar livro. Ora, o burguês, ele quer ver na história um herói. Por mais que seja um herói idealizado, um herói perfeito e tal, ele quer ver um herói que vença a parada, que vença o vilão, né? E fique com a mocinha no final. Ele quer ver ali um modelo de herói. E no romance indianista, o modelo é o índio. Esse índio, ele não pode ser aquele índio natural. Ele tem que ser um índio com o qual o burguês branco se identifique para comprar o livro. É uma motivação para o burguês branco comprar o livro. E as mocinhas de família lerem o livro. Não pode ter um índio botocudo, mal educado, grosso, estúpido, pelado, sujo. Não pode. Tem que ser um índio aí que seja aceitável para os moldes da burguesia consumidora. Claro. Mas é um índio. O protagonista, o herói, é um índio. Do mesmo jeito que lá no romantismo europeu, o herói é o cavaleiro medieval. O cavaleiro medieval, lá, Idade Média, mas o livro com o cavaleiro medieval está sendo produzido agora no século XIX. Tá? É a fuga para o passado, porque o presente não é bom, o mundo é cruel. Vamos contar uma história que se passa no passado. O Brasil não teve Idade Média, não teve cavaleiro medieval. Então o herói do passado brasileiro é o índio. E esse índio que aparece idealizado, embranquecido, ele está em harmonia completa com a natureza do Brasil. A natureza brasileira, das matas e tal. É um índio completamente integrado a essa natureza. Certo? E é o índio que vai vencer o vilão no final. O outro tipo de romance é o romance histórico. Aqui, o romance histórico é o seguinte: o protagonista não é o índio. Se você tem um protagonista que é índio, então é um romance indígena. E eu digo isso por causa do seguinte: tem muita apostila, muito material didático que fala, que classifica assim:
tem lá o romance indianista ou histórico, é a mesma coisa. Não, não é. O romance indianista tem um índio como personagem principal. O romance histórico pode ter o personagem principal como índio, mas aí é um romance histórico e indianista. O romance histórico pode não ter um índio como protagonista, e aí ele é histórico e não indianista. O que caracteriza o romance histórico? O romance histórico vai contar uma história de aventura, de conquista e tal, mas que mostra a conquista do território brasileiro, o território semidesbravado, o interiorzão do Brasil. E quem foi que conquistou o interiorzão do Brasil? Os bandeirantes, que sua maior parte eram paulistas. Tá? Então, você tem aí uma história de aventura, de desbravamento de mata, de conquista do território brasileiro. Nem sempre o protagonista é índio. Muitas vezes é essa fidalguia branca portuguesa que são os bandeirantes, os protagonistas da história, os heróis da história. Certo? E você vai ter, isso é o principal, você vai ter fatos históricos, acontecimentos reais da história do Brasil, do passado brasileiro, fatos históricos, acontecimentos reais, como pano de fundo. Você tem ali a história de ficção envolvendo o herói, e essa história particular do herói acontece acoplada a um fato, a um acontecimento histórico. Pode ser a Guerra Farroupilha, pode ser a fundação de São Paulo. Enfim, você tem como pano de fundo, como ambiente geral da história, algum acontecimento real da história brasileira. E aí, na frente desses acontecimentos reais, você tem ali a história de ficção inventada pelo autor. Aí você tem um romance histórico, que pode ter um protagonista índio, e aí ele é histórico e indianista, ou não. E aí ele é só histórico mesmo. Certo? Tem o romance regional. Regional porque ele é ambientado numa determinada região do Brasil. E se ele está ambientado nessa parte do Brasil, uma cidade do Nordeste, vai destacar as características peculiares do Nordeste. Os costumes, o folclore, a linguagem, a comida nordestina. Se está ambientado num lugar do sul do Brasil, vai mostrar a sociedade gaúcha, os costumes do gaúcho, dos pampas, o churrasco, né? A música dos gaúchos, os costumes gaúchos, e assim por diante. Então, de acordo com onde a história está ambientada, vai destacar as características peculiares dessa região do Brasil onde a história se passa. Daí você tem o romance histórico, seja lá em que região do Brasil ela se passa, ok? E o quarto tipo de romance romântico é o romance urbano. Esse romance urbano, ele está ambientado geralmente na capital, Rio de Janeiro, que é onde está a corte. Alguns estão ambientados em São Paulo, que já é uma cidade grande, no século XIX, tá? Mas é chamado de urbano porque a atmosfera é outra, o lugar é outro, é grande cidade. E o que acontece na grande cidade? Intrigas da alta sociedade, tá? Envolvendo personagens que pertencem à aristocracia, à nobreza ou à alta burguesia. E aí você tem problemas de herança, problemas de casamento, problemas amorosos, problemas de traição, ok? Você tem então aí o romance urbano, ele é ambientado
nas grandes metrópoles, vamos dizer assim, do século XIX no Brasil. Ao contrário, então, dos poemas românticos estão divididos em gerações que se sucedem cronologicamente. Na prosa você tem tipos de romances. Escritos, lançados, editados, sem ordem específica. São lançados aí, né, de forma aleatória. Os 4 tipos de romance. Todos os 4 tipos de romance com caráter nacionalista. Deu para perceber. Exaltação do índio, exaltação da conquista do território brasileiro, exaltação das características regionais. E aqui já não tem muito tanto assim de exaltação, tem também. Mas aqui é uma preocupação em fotografar a sociedade, a alta sociedade brasileira. Quase que em comparação com a alta sociedade europeia. Ok? É isso.